Olá, eu sou o LG, Luiz Gustavo Lima, CEO de Ace Cortex. Estou aqui não sozinho, mas muito bem acompanhado, com dois convidados muito especiais. Um deles faz parte do meu dia a dia, minha colega de trabalho, como diria Silvio Santos, minha sócia, a COO aqui de Ace Cortex, Milena Fonseca. Tudo bem, Mi? Tudo bom, LG? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E tô ansiosa para esse bate-papo aqui. Eu também. A gente estava muito ansioso por esse bate-papo, a gente estava numa expectativa grande, porque este é o primeiro episódio de uma série de conteúdos sobre inovação. E o guarda-chuva dessa série é inovação aberta. Então, o nome que a gente deu carinhosamente para essa série de conteúdos é Open Innovation, Inovação Aberta, Hubs e Labs de Inovação. E para começar com o pé direito, a gente trouxe aqui um convidado que não é um convidado qualquer. Ele tem cicatrizes, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Ele está nas trincheiras, vivendo as dores e delícias da inovação corporativa, que é o Fernando Freitas, para falar sobre InovaBrá. Essa é a nossa experiência de hoje, esse é o nosso convidado de hoje, e é o primeiro episódio da série sobre inovação aberta, Hubs e Labs de inovação. Tudo bem, Fernando? Muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Milena, pelo convite. Será um prazer aí trocar um pouco de ideia com vocês. O nosso episódio, ele é curto, ele é direto ao ponto, bem otimizado, bem pragmático mesmo. Então, para quem não te conhece, Fernando, acho que a gente pode abrir aqui o nosso bate-papo com a sua trajetória. Como que você veio parar nessa posição que você está hoje? Não, legal, Luiz. Bom, eu sou formado em estatística, fiz estatística na Universidade de Brasília e comecei a trabalhar no IPEA como estatístico. E aí, aquelas coincidências da vida, eu ajudava os pesquisadores do IPEA e alguns professores de universidades ao redor do mundo a entender política pública para inovação. Então, a minha trajetória de carreira foi ajudar os professores e os pesquisadores do IPEA a publicarem livros, artigos internacionais, dizendo como que a política pública pode aumentar a potência de P&D e, obviamente, isso aumentaria a potência de produtividade, PIB, né? Melhores salários e empregos. Então, durante 5 anos da minha vida, eu trabalhei tentando entender como que você poderia aumentar, né, a capacidade de inovação de um país e isso aumentaria, então, o bem-estar da sociedade. Então, nunca pensei que hoje estaria sentado numa cadeira de uma empresa, né, fazendo a gestão da inovação corporativa. E aí, na sequência, eu recebi um convite para trabalhar no Bradesco, no departamento econômico, junto com a tesouraria. E aí, o meu papel era ajudar o Bradesco a coletar todo tipo de informação que passa pelo Bradesco. Então, hoje, praticamente 20% do PIB brasileiro passa pelo Bradesco, desde folha de pagamento, cartão de crédito, né? A parte de crédito, dívida. Então, o meu papel era coletar tudo isso e conseguir criar indicadores que permitiriam à tesouraria tomar posições proprietárias em bolsa, em renda fixa, em câmbio. E durante 8 anos, o meu papel era esse, era ajudar a tesouraria a tomar decisões de buy-side operando no mercado. E eu estava super feliz fazendo isso, super um desafio gigantesco, né? Todo dia você é desafiado a confrontar as ideias do mercado para poder montar a posição, né? E aí eu recebi um convite, também de forma muito meio aleatória, que era ajudar o Bradesco a entender isso em 2014. O que eram startups, o que isso aí fazia, qual que é a relevância disso para o mundo. Isso em 2014, porque o meu chefe à época, que era o Otávio de Barros, ele recebeu um convite da Endeavor para palestrar. Aí ele fez uma palestra na Endeavor, fez uma filinha de quase 100 meninos com uma pastinha na mão, falou, isso aqui é meu deck, como é que o Bradesco financia? Aí ele olhou e falou, não sei, né? Aí voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele chegou para o cara de casa e falou, tem 100 projetos aqui, como é que a gente vai financiar? O cara falou, o que essa empresa tem? Tem capital? Tem quantos funcionários? Ela tem receita, né? Isso lá em 2014. Não, um é ideia, o outro cara é negativo no cash flow e tal. Aí o Otávio foi lá para o Trabuco e falou, Trabuco, olha, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Ele falou, desenha alguma coisa aí para a gente ver como que isso aconteceria. E aí o Otávio chegou para mim e falou, Freitas, desenha alguma coisa aí para ver se... que isso lá em 2014, né? E aí foi quando eu comecei a estudar. Né? E aí, em 2014, ainda era uma coisa muito incipiente, né? Essa questão de inovação aberta, startups, você fazer inovação através, né,
de empresas nascentes, essa migração o êxito, né, de talentos indo para a startup. O mercado de capitais no Brasil ainda era bastante incipiente para essa parte da cadeia, né? E aí a gente começou a estudar, conheci várias pessoas sensacionais nesse momento de entender o mercado, né? Então, eu conheci lá o Juliano Seabra, na época lá na Endeavor, o Marcelo Nakagawa, o Cássio Espina. Então, eu tive muita sorte de conhecer pessoas muito boas na largada que puderam abrir minha mente do que eles estavam vendo e quais eram as tendências. E aí, a partir disso, a gente fez um estudo global para entender como os bancos estavam se posicionando, e aí a gente começou, então, a mostrar para a organização que parte da inovação, da nossa estratégia de inovação, deveria ser composta não só por desenvolvimento interno e por grandes parcerias com empresas de tecnologia, mas também por startups. No começo houve um certo desdenho do que seria isso, né? Mas aí a gente desenhou o primeiro programa, lá, um batch de chamada pública para as startups apresentarem para os executivos as suas ideias. E naquela época vieram coisas do tipo exchange de Bitcoin, né? Naquela época, 2014, 2015, com exchange de Bitcoin, né? Então, vieram coisas super interessantes. Veio a Quero Quitar, por exemplo, que era para você pagar dívida digital. Naquela época era tudo call center e tal. Veio inclusive, esse é um ótimo exemplo, né, Fernando? Desculpa. Esse é um ótimo exemplo, porque vocês foram pioneiros junto com a Quero Quitar, né? E estava com uma proposta bem diferente para aquele momento. Isso, aí veio a Sensidia, por exemplo, já numa visão de que o mundo seria não mais a distribuição física, mas uma distribuição digital via APIs, e essa seria um novo canal de distribuição para o banco, né? Então vieram coisas super diferentes, tá? Hoje super comum, mas em 2014 desafiou a organização Bradesco, e aí todo mundo entendeu, falou, porra, tem alguma coisa aqui que faz sentido, né? A gente olhar o que esses caras estão fazendo, encurta o nosso tempo de experimentação, reduz o nosso risco, nós compartilhamos o risco ao mesmo tempo, compartilhamos também as receitas futuras, e aí foi onde eu recebi o convite, então, para me juntar ao time do Departamento de Inovação e começar, então, a desenvolver um programa que colocaria o Bradesco não mais só com desenvolvimento de grandes parcerias tecnológicas, né, e desenvolvimento interno, mas começasse a olhar também para a inovação aberta. E aí foi a minha trajetória em 2016, aproximadamente, onde a gente começou a criar o ecossistema InovaBrá, para que o Bradesco, então, pudesse, né, ampliar sua capacidade de inovar. Essa é um pouco a trajetória. Fernando, você citou um pouco de como vocês começaram lá em 2014 a ver a importância da conexão com startups para a estratégia do Bradesco, né? Me conta hoje, olhando aqui 2021, como que a InovaBrá está conectado com a estratégia do Bradesco? Porque essa é uma grande dor de várias corporações que estão tentando fazer um movimento similar. E quais são os teus principais desafios aí? Olha, Milena, quando a gente olha para o InovaBrá, então qual é a nossa lógica, né? A gente entende que a inovação, né, você pode comprar ela, seja através de M&A ou através de investimento em venture capital, fazer parcerias, e aí entra todo esse ecossistema de inovação, ou desenvolver dentro de casa, com laboratórios de P&D, times internos dedicados, né? Ou você fazer uma venture builder, separar um time e desenvolver empresas. Então, de uma maneira geral, esses são os veículos possíveis de inovação que uma empresa tem na mão para poder pensar em inovação, né? O Bradesco, através do ecossistema InovaBrá, ele tem aproximadamente 4 desses veículos. Então, nós temos um fundo hoje, que é o InovaBrá Ventures, onde nós já fizemos mais de 13 ou 14 investimentos, já foram mais de 300 milhões investidos em startups. Nós temos o InovaBrá Habitat, que é o nosso ecossistema de inovação aberto, onde nós temos as startups, né, conectadas conosco para que a gente consiga, de fato, fazer essas parcerias. Nós temos um time de P&D, que hoje está dedicado a estudar as tecnologias emergentes. Nós elegemos 4, né, que são o nosso foco. A gente entende que vai ter um impacto importante nos produtos financeiros, né? Então, blockchain, inteligência artificial, toda a parte de 5G com IoT, tá? E nós temos um time interno, né, pensando em inovação junto às áreas de negócio. Esses são os que hoje que é o InovaBrá, são esses veículos de inovação, né? Então, como é que a gente pensa estrategicamente a inovação dentro do banco, né? Então, a gente tem quando a gente pensa na estratégia, são basicamente 5 dimensões, né, que a gente está tentando orquestrar, né? Então, para onde nós queremos ir, né? Com que intensidade, né, nós queremos ir, né, nessa direção, quais são os veículos que nós temos, né, quais são os facilitadores de escala. Então, eu estou indo para a nuvem, eu estou com todos os meus legados, né, eles em microserviços,
eu estou com o meu ambiente analítico montado, pronto para gerar dados, né? Então, o que eu tenho de facilitadores de escala é a parte de cultura, né? Como que eu estou com meus times, né, treinados, como que eu estou com os meus times com as ferramentas adequadas, né, e com o mindset correto, né, de experimentar, deu certo, escalo, não deu certo, aprendo e vou para o próximo, né, sem punição. Então, essas são as dimensões hoje que a gente olha dentro do banco. E aí, em termos de estratégia, o que a gente enxerga, né? O Bradesco, a gente separa o nosso portfólio de inovação em 3 horizontes, né? O horizonte 1, que são aquelas coisas onde a gente está evoluindo aquilo que nós somos bons. O horizonte 2, que são os projetos que são adjacentes àquilo que eu estou fazendo hoje, mas já gera receita e eu consigo escalar. E o horizonte 3, que é onde eu estou lá tentando entender quais são os novos modelos de negócio. Então, o que nós fazemos hoje é distribuir em cima desses veículos de inovação esses horizontes. Então, geralmente, o horizonte 3, eu tento ir junto com uma startup e tento ir junto com meus times de P&D. No horizonte 2, a gente traz startups mais maduras, que já têm uma certa aceitação do modelo de negócio, e com isso eu trago também os meus times internos, né? E no horizonte 1 é muito desenvolvimento interno das equipes do próprio banco através da metodologia ágil, tá? Então, hoje é dessa maneira que a gente organiza lá a nossa estrutura, o nosso portfólio, e a gente tenta equilibrar o nosso orçamento para que a gente esteja colocando, né, o pé nas canoas corretas e as nossas teses, né, elas estejam apontando para onde a gente entende que o sistema financeiro vai caminhando. Fernando, que explicação sensacional essa que você deu, viu? Inclusive, eu acho que você desmistifica um pouco aquela história de que a inovação hoje ela está muito orientada ao relacionamento, à conexão com startups, e o jeito que você contou essa história, nada é por acaso, né? É muito pensado, é muito estudado, as metodologias, as modalidades, você disse, os veículos de inovação, eles são escolhidos de uma maneira muito estratégica e muito profunda, das discussões profundas que levam a escolhas estratégicas, né? E uma coisa que você falou, que a gente disse no início e você retomou agora, que eu quero destacar é o seguinte, o InovaBrá, ele como veículo de inovação, para utilizar a palavra que você usou, ele é uma das iniciativas que vocês têm. Vocês têm outras tantas, e também você disse, e eu quero destacar isso, que M&A é outra iniciativa, o Corporate Venture Capital é uma outra, o desenvolvimento das pessoas para trabalhar de forma ágil, com metodologias, trabalhando eficiências, otimizando a eficiência operacional por meio de inovação. Então, é importante que quem está ouvindo a gente, quem está nos assistindo, entenda que é realmente uma estratégia de inovação, ela não se dá de forma isolada, ela se dá de forma muito integrada com a estratégia da companhia e, naturalmente, dentro daqueles critérios que você muito bem compartilhou com a gente, que, no caso do Bradesco, fazem sentido estarem numa estratégia de execução no dia a dia. Então, se você puder falar para a gente dessa jornada, dessa trajetória que você tem, que o Bradesco tem, inovando, trabalhando dessa maneira bastante holística, quais são os principais aprendizados assim, que você pode compartilhar para a gente tentar aqui acelerar a curva de aprendizado para quem não tem nada disso ainda e talvez comece do zero? Quais são os aprendizados que você pode destacar com a gente? Eu acho que aqui, viu, Luiz, Milena, assim, acho que o primeiro, assim, antes de você pensar em trabalhar com startup, trabalhar com universidades, né, trabalhar com grandes empresas de tecnologia, assim, aonde você quer ir? Qual a sua estratégia, né? Aonde você quer melhorar aquilo que você já faz, você quer entrar em novos mercados, você está querendo usar uma tecnologia para ter maior eficiência. Então, acho que assim, a estratégia e a inovação, elas andam de mão dadas. Não tem como desassociar. E eu, particularmente, tenho uma opinião de que isso é do board da companhia, do CEO da companhia, não tem como você delegar isso. Não, deixa lá bottom-up, os funcionários vão vendo aquilo que é bom e depois a soma das partes vai nos levar a um caminho ótimo, né? Eu não gosto dessa visão. Eu gosto da visão de que, olha, nós temos que ter um norte, nós temos que definir para onde nós queremos ir, de que maneira nós queremos ir, e sim, dar autonomia para as equipes, né, conseguirem trabalhar em cima desse norte endereçado, né? Acho que uma vez definido, né, com clareza, essa estratégia, aí sim a gente parte para definir os veículos que nós vamos trabalhar. Eu, particularmente, sou favorável muito a um veículo de M&A estratégico, onde você faz pequenas aquisições, não grandes volumes, pequenas aquisições, onde você vai olhar para know-how, para tecnologia, para talento, e você, dentro da estratégia que você definir, você vai comprar empresas que vão compor aquilo que você precisa para chegar do outro lado, né? Então, a parte de M&A, eu acho que hoje, ele me parece
ser um dos grandes instrumentos de valoração do capital da companhia, né, das ações da empresa e também de entrega de valor para o cliente. Acho que definido depois ter uma parte de investimento em empresas, pode ser que você tenha uma estratégia e você não tem clareza ainda do risco daquele mercado, né? Então, coisas do tipo, né, custódia de dados. Parece uma coisa meio, legal, vamos trabalhar custódia de dados? Vamos. Qual a chance de você conseguir romper com o ciclo das Big Techs? Não sei se é alto ou pequeno. Vamos encontrar uma startup que faça isso? Vamos encontrar quem são os talentos que estão trabalhando com isso? Vamos fazer uma parceria com esses caras? Bom, faz sentido. Então, assim, toda vez que for trabalhar com uma startup, eu acho que tem que ter muito claro qual relação você quer ter. Eu quero ter uma relação comercial, eu quero ser sócio, quero estar no cap table dessa empresa, ou eu quero comprar essa empresa. Eu acho que qualquer coisa que você comece sem ter clareza, né, de que relação você quer ter, eu acho que acaba sendo algo que não seja frutífero para ambas as partes, né? Então, na largada, definição. Eu estou indo buscar a empresa para melhorar minha eficiência e eu quero ter aqui uma relação comercial. Eu vou contratar a empresa, vou colocar ela aqui dentro, vou fazer melhorias operacionais na minha companhia e vamos seguir em frente, né? Então, a definição na largada de aonde, o que você quer fazer, como você quer fazer, e essa relação ser muito aberta, eu acho que é super saudável e evita vários erros, evita vários transtornos ao longo dessa caminhada, tá, Luiz? Eu acho que esse ali, para mim, seria alguns conselhos, que é defina uma estratégia clara e defina como você quer se relacionar com as startups. Acho que isso é metade do caminho andado para que você seja bem-sucedido no seu plano. Interessantíssimo. Acho que esse ponto que você trouxe de ter a estratégia clara e ter definido que você precisa ter, antes de iniciar o relacionamento, o que você precisa e o que você busca do output do relacionamento com essa startup é essencial. Além desse aprendizado, Fernando, quais são os outros aprendizados que você tem que você fala, poxa, isso aqui é essencial para quem está começando o Hub, para quem está começando o Lab, para quem está começando a criar a tua própria estratégia de inovação? Tá. Acho assim, quando a gente pensa na parte de inovação, acho que tem algumas dimensões que não são tão óbvias, mas sem elas você não consegue avançar, né? Então, a parte de cultura é uma super importante e que você precisa estar muito atento, que é, no fim do dia, eu tento simplificar a cultura como hábito. É o que você faz no seu dia a dia, né? Então, assim, o hábito da empresa é um hábito de testar e errar. O hábito da empresa, ele dá espaço para que as pessoas consigam explorar coisas novas dentro do perímetro da estratégia definida. E caso isso não funcione, você não pune aquela pessoa, ou você tem mecanismos de acelerar o salário das pessoas que de fato estão tentando, né, alcançar caminhos, né, diferentes em cima da estratégia definida. Então, a parte de cultura, eu acho que requer uma atenção absoluta do CEO, do board da companhia, que é você criar um ambiente favorável para que as pessoas consigam evoluir. Eu acho que negligenciar isso, falar, lá na frente a gente resolve essa parte, eu acho que diminui muito a potência de inovação de uma grande empresa. Acho que o segundo aspecto são quais são as alavancas que você tem para facilitar a inovação, né? E aí passa por questões como o seu processo de compras, o seu processo jurídico, a sua análise de risco cibernético que você tem com um parceiro. Então, por exemplo, lá no Bradesco, nenhuma startup entra em produção sem a gente olhar no detalhe todo o código-fonte da empresa. Fazer todos os testes de segurança como a gente faz com os nossos softwares. Mas por que a gente faz isso? Porque eu não vou colocar em risco a imagem do Bradesco em detrimento da gente acelerar a inovação. Para um setor financeiro, isso é inviável. Então, eu Bradesco, não faço isso. Então, nós temos um sistema de análise e feedback para a startup, de correção de possíveis falhas, muito rigoroso. Então, cada indústria vai calibrar o seu ponto, mas ter definido, né, quais são as alavancas que você tem, processos de compra, jurídicos, cibernético, e, se possível, preparar a sua infraestrutura para acelerar a inovação, né? Então, o que é preparar a sua infraestrutura? Cara, você tem que ir para a nuvem. Não tem como vou fazer um projeto, vou comprar um servidor, 6 meses demora para chegar o servidor, vou instalar ele, não sei o quê. Todos os seus serviços deveriam estar, ou deveriam já estar sendo preparados para estar em microserviço. Você vai disponibilizar um serviço para a startup se conectar, e não um projeto para fazer uma conexão e enviar dados para o cara. O seu ambiente analítico, ele está pronto? Então, a startup vai precisar testar um conjunto de dados. Como é que esse conjunto de dados está fácil para ser disponibilizado para startups?
Então, são todas dimensões que não têm a ver com o projeto em si, mas eles são habilitadores para que você consiga ter um tempo curto de experimentação e que o engajamento dos seus times continue alto, né? Porque no fim do dia as pessoas querem gerar impacto. Se para cada projeto que você for fazer, você levar um ano, isso aí vai desmotivando todo mundo, né? Então, preparar a empresa para poder ser ágil na experimentação, descartar rapidamente aquilo que não funciona, né? E escalar rapidamente aquilo que parece ter ido bem, eu acho que é uma das chaves aqui dos aprendizados que nós tivemos aí nos últimos 5, 6 anos. Excelente. Estou me colocando no lugar de quem está ouvindo isso aqui, está com um desafio muito parecido na empresa. É praticamente uma receita de bolo que você está dando aqui, Fernando. São aprendizados que certamente já vão acelerar a curva de aprendizado de outras pessoas, que certamente está sendo muito rico para quem está acompanhando a gente. A gente está prestes a entrar aqui na reta final do nosso bate-papo, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, diante desse seu último discurso, é o seguinte: qual é o seu sonho, assim, a partir de agora, Fernando? Assim, quais são os seus desafios para o Novabra, para a inovação do Bradesco? Pensando, 2021 é exatamente o ano, completando mais de um ano agora de Covid, na crise que colocou todo mundo de cabelo em pé, pegou todo mundo de surpresa. Muitos projetos de inovação que estavam engavetados, eles foram tirados da gaveta e colocados em ação. Executivos que não estavam tão conectados com inovação aberta, com o ecossistema, eles se deram conta, na prática, de que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Como a gente está frisando aqui o seu caso, vem lá de trás, são anos trabalhando nisso. Então, assim, o que você imagina para os próximos anos do Bradesco e do Novabra? O grande desafio de um incumbente, acho que de uma maneira geral, tá? O Bradesco está dentro desse bolo, né? O incumbente, geralmente, ele é um vencedor, né? Ele está aqui porque foi vencedor, né? Em ambientes diferentes do de hoje, né? E eu acho que o grande desafio é sempre esse, né? Dizer, olha, nós fomos vencedores na disputa que nós fizemos ali no século XX, e era uma disputa de distribuição, né? Física, e o Bradesco foi super vitorioso nessa jornada, né? E acho que o grande ponto de inflexão agora é que nós temos que saber lidar que o ambiente é outro. E criar esse consenso de que o ambiente é outro, né? E que você precisa se preparar para enfrentar esses novos desafios. Acho que esse foi o grande, desafio nosso aí dos últimos 5 anos, né? Uma vez que a gente tem clareza de que, olha, o que nos aguarda na frente vai exigir novas competências, novas habilidades, né? Novas funcionalidades, novos modelos de negócio, acho que esse é o basilar para uma mudança mais forte, né? E esse acho que foi os últimos 2 anos com o Covid acelerado de uma maneira absurda em todas as empresas, e no Bradesco não foi diferente. Acho que os grandes desafios que nós temos hoje, ali, pensando em inovação, tornar a inovação cada vez mais espraiadas nas áreas de negócio. Então, você não tem um departamento que faz inovação, não. Você tem uma empresa que faz inovação, né? Você tem uma empresa que está pensando em inovação. Você tem cada executivo está preocupado em atender melhor o seu cliente, pensar a sua vertical de negócio, não só com projetos que geram receita hoje, mas com projetos que vão gerar receita daqui 3, 4 anos, né? E equilibrar esse portfólio nessa direção. Acho que esse é um primeiro grande desafio que a gente tem aí para os próximos 2 anos, né? Como eu equilibro o meu portfólio em cada vertical de negócio, olhando para esses 3 horizontes, né? Acho que esse é um primeiro grande desafio que nós temos. O segundo grande desafio é a gente conseguir avançar na questão das métricas, né? Então, como é que a gente agora implementa um sistema de métricas de inovação nas áreas de negócio? Não mais olhar a inovação sob a perspectiva de que o banco está fazendo, o portfólio nosso, os nossos veículos de inovação, quanto eu gasto em P&D, mas o quanto eu estou em cada vertical de negócio conseguindo entrar em novas receitas, em novos clientes, em novos modelos de negócio. Eu acho que o segundo desafio nosso que a gente tem aí pela frente é conseguir criar esse sistema de métricas que permita a gente olhar para cada vertical de negócio, como eu estou conseguindo agredir o mercado, como é que eu estou conseguindo avançar, né, nessa trincheira, né? O terceiro grande desafio que a gente tem pela frente aqui é a questão de cultura, né? O Bradesco sempre foi uma cultura muito forte, e a gente vem nos últimos 3, 4 anos com um processo de transformação digital muito pesado. Hoje, praticamente 80% do nosso orçamento de TI, ele já trabalha sobre um sistema de vilas, né? Ou seja, com os times de TI, negócio, design, canal, todo mundo junto, trabalhando em cima de épicos. E agora é reforçar cada vez mais essa parte de cultura que
além da gente trabalhar de forma ágil, a gente também experimentar rápido e a gente também evoluir na questão da não punição, né? E a gente evoluir na questão de que o banco inteiro tem que ser um ambiente de experimentação, aceleração, escala, não deu certo, joga fora, aprende e avança, né? Então, Luiz, Milena, esses são os 3 grandes desafios que a gente tem aí nos próximos 2 anos com o InovaBra e com a organização Bradesco, para que a gente consiga avançar aí e atender cada vez melhor os nossos clientes. Baita desafio, Fernando. E a gente está chegando aqui na nossa fase final, como a LG falou, então, última pergunta para ti. Para quem está ouvindo a gente agora, que está começando essa jornada de inovação e que já se encantou por tudo que você trouxe, qual seria a principal dica que você daria para eles? Eu acho que para mim, assim, a inovação é o que gera a sua receita futura. Não tem como desassociar a perenidade da empresa da estratégia de inovação. Então, de uma maneira geral, estabeleça onde você quer chegar, defina como você vai chegar, atraia os melhores talentos que você puder para fazer essa execução e disciplina na execução. Para mim, esse seria o meu recado aí para quem está entrando nessa jornada. E é uma jornada que vale a pena, ela é desafiadora, mas é uma jornada que sem ela você não vai ter a perenidade da sua empresa, né? Então, para mim, esse seria o meu recado final aí para todo mundo. Muito, muito bom, Fernando. Inclusive, esse recado final, se fosse um post no LinkedIn, ele seria muito compartilhado nesse momento, viu? Você resumiu muito bem esse bate-papo. Inclusive, estou aqui muito pensativo, viu, Milena? Porque o Fernando, uma clareza de explicar os conceitos, de organizar, de arquitetar o raciocínio para deixar claro de que as coisas não são tão simples quanto parecem. É preciso muita lógica, muita consistência, muita clareza do que fazer. E, acima de tudo, se eu tivesse que resumir da minha parte aqui, Fernando, te ouvindo, o que fica para mim é o seguinte: se você tem a estratégia da companhia clara, definida, você precisa também ter uma estratégia clara para a inovação. E não é o exército de uma pessoa só. A empresa precisa entender que a inovação tem que permear a cultura tem que ser uma cultura de inovação, que promova essa cultura realmente de experimentação, que desenvolva as pessoas, que a gente pode até trazer o conceito aqui de lifelong learning, né, de reskilling, upskilling dos colaboradores. A gente precisa, naturalmente, se eu faço isso, criar avenidas para que esses colaboradores possam ser quem eles querem ser, experimentem, testem, deem ideias, participem, criem novos canais, novos modelos de negócios, novos produtos, novos serviços, ao mesmo tempo que cuida do core business, atacando ineficiências com inovação, promovendo mais eficiência com inovação, entendendo claramente os papéis e responsabilidades tanto dos executivos e profissionais, quanto dos empreendedores e startups nesse processo de inovação aberta, de conexão com o ecossistema. E talvez a coisa mais importante de todas, a partir dessa clareza, dessa definição estratégica de planejamento, a escolha das iniciativas e, mais uma vez aqui você usou a palavra, dos veículos de inovação que fazem sentido diante da estratégia, da visão da companhia, para onde ela quer ir, onde ela está e o que ela vai fazer para chegar até lá. Que esse é um ótimo consolidado de tudo que aconteceu aqui. Fernando, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui. Você é o nosso convidado especial para o episódio número 1 dessa série. Essa série que é só a primeira de iniciativas de inovação. Depois a gente vai falar de Corporate Venture Capital, a gente vai falar de M&A, a gente vai falar de intraempreendedorismo, a gente vai falar de desenvolvimento, treinamento e capacitação dos colaboradores. Enfim, tem muito a vir por aí e você abrilhantou aqui a nossa entrada nessa série sobre inovação. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Luiz. Obrigado, Milena, pelo convite. Boa. Milena, suas considerações finais, Mi. Não, achei excelente o papo. Com certeza, gostaria de ter ouvido tudo isso quando eu estava começando a jornada de inovação, alguns anos atrás. Então, com certeza, a gente tem insights muito inspiradores aí para quem está iniciando esse processo, até para pessoas que estão nesse processo e que estão naquela fase mais dolorida, né? De ainda não saber qual iniciativa que eu tomo em cada momento, como que eu fecho a minha estratégia. Então, estou muito contente. Muito obrigada, Fernanda. Muito bem. Então, obrigado, Fernando. Obrigado, Mi. Se você gostou desse conteúdo, siga Ace Cortex nas redes sociais, Ace Cortex no LinkedIn, Ace Cortex no Instagram e o nosso site acecortex.com.br. Até a próxima.